Cenas de terror e desespero no Rio de Janeiro. Minha droga mesmo e eu vim aqui dar uma palestra, aí começou a atirar. Aí o nosso professor foi lá e trancou a gente lá, todo mundo abaixado. Então o policial entrou, arrombou a porta, tinha um monte de crianças tiradas no chão com sangue e policial na escada morto. Os tiros que são fatais. Segundo o secretário de Saúde do Rio, Sérgio Cortes, o ex-aluno da Escola Municipal de Realengo, Wellington Menezes de Oliveira, disparou contra 30 alunos, matando 10 e se suicidando depois. Que a gente classifica os ataques às escolas como crime de ódio, porque eles não estão na lógica da violência cotidiana, da violência urbana, dessas. Estamos falando de ataques pensados, engendrados para atacar uma instituição específica e para atacar grupos específicos, né? Que aí tem a questão da misoginia, o ódio às mulheres, as pessoas negras, as pessoas com deficiência, a diversidade. Então, são crimes contra a diversidade, crimes de grupos que odeiam o diverso. Então, por isso que a gente coloca não coloca o ataque às escolas dentro da violência urbana, dentro da violência que se dá aí por outras disputas. Logo que começaram os tiros na escola de Suzano, em São Paulo, o pânico se instaurou e a saída para muitos foi pular o muro do local. Cenas captadas por câmeras de segurança mostram os alunos fugindo em desespero por uma rua lateral do Colégio Estadual Raul Brasil. Quem não conseguiu escapar do prédio se escondeu dentro da escola. Elas não são circunstanciais, elas não são espontâneas, ou tive um ataque de raiva na escola e aí toma essa decisão. A maioria dos ataques, eles aconteceram através de um processo, né? Aí as palavras nem sempre são as melhores, né? Mas de convencimento, ou inclusive a que a gente tem preferido, né? Que é de cooptação desses adolescentes por grupos extremistas na internet. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me. Esse tipo de evento, ele é basicamente imprevisível. Você não tem nenhuma pista de que isso vai acontecer. O espaço que ele acontece é um espaço extremamente seguro, usualmente. Então, esse é um dano real e é uma preocupação real. Então, a estatística, né, o fato de ser muito raro, dificulta a gente entender o fenômeno, dificulta esforços de prevenção, mas, do ponto de vista do dano, tem um dano maior do que a aparência também, que é esse efeito psicológico nas pessoas, que não é de todo desproporcional e irreal, é o medo do desconhecido mesmo. Você não tem como prever onde isso vai acontecer, e isso é um dano muito expressivo para o bem-estar das pessoas. Objetivamente, quando nós estamos falando do ataque, desses ataques às escolas e desse comportamento, nós estamos falando das consequências. Atacar a escola é consequência de uma violência. A resolução disso passa por debelarmos o problema e não as consequências, né? Porque se você resolve a questão, como é que você resolve a questão internamente na escola, se a escola é uma instituição que faz parte de uma sociedade em que esses problemas estão na sociedade? Quando a gente fala do que é intra e extraescolar tem que ficar atenta a todas essas reformas e a redução desse modelo de educação, que é uma educação para a formação cidadã e democrática. E extraescolar é o crescimento desses grupos, que são grupos que divulgam, né, ideias e políticas ultraconservadoras, ou também ideias de ódio, e fazem um culto realmente à violência, que a gente viu nos últimos 4 anos, e aí a pergunta, né, acho que é como a gente chegou até aqui. A gente viu como a gente estava chegando até aqui. A gente viu um ex-presidente que colocava crianças no colo e fazendo sinal de arma. Ou então do aumento, né, do acesso à arma, que era uma política histórica já no Brasil de redução do acesso à arma, e de repente a gente vê
a proliferação de clubes de tiro e de acesso a armas através da flexibilização da política dos CACs. Um problema que a gente tem é que boa parte dessas pessoas cometem suicídio, então você nunca vai saber, não vai ter oportunidade de saber o que elas estavam pensando, por que elas fizeram isso. O que existe são estudos, principalmente de psicólogos, que tiveram oportunidade de entrevistar, de conversar com sobreviventes de autores desses massacres, né? E aí, nessas entrevistas, é bastante saliente traços narcisistas de personalidade, que é uma pessoa extremamente autocentrada, com um senso desproporcional de grandeza, com uma dificuldade muito grande de ter empatia com relação aos outros, ao sofrimento do outro, e pessoas que muitas vezes relatavam o fator da fama, né, o fato da pessoa querer ser conhecida. Então, se do lado dos custos do crime é difícil de lidar com esses agentes, porque eles podem estar dispostos a se matar, ou eles podem já querer, por exemplo, ser preso ou querer ser identificado pela polícia para se fazer conhecido, a sociedade tem alguma margem, talvez, de lidar nos incentivos que essas pessoas têm, alterando o benefício que ela imagina, que é justamente isso da fama, dela ser conhecida por alguma coisa, mesmo que seja algo horrível. Se esses jovens são cooptados por essas comunidades, estão vivenciando essas violências no dia a dia, estão inseridos nessa sociedade do ódio, nessa questão mais forte, a escola por si só não resolverá a questão. Ela é parte da questão. Mas eu preciso para debelar, para fazer com que esses jovens não sejam cooptados, eles precisam estar inseridos. Eles precisam desenvolver projetos que possam aprender a importância dessa diversidade, o respeito a esse diverso. Ou a gente atua na violência e não nas consequências dela, ou a gente vai fazer com que a escola seja um lugar cada vez mais aprisionado. A gente vai encarcerar as escolas para deixar livre aqueles que estão atentando contra as escolas. E quem está atentando contra as escolas não é só quem está indo lá com os artefatos atacar a escola, não. É aqueles que estão impedindo que a escola possa ser escola e desenvolver os processos formativos. É aqueles que estão adentrando as escolas e denunciando as escolas e os projetos a serem trabalhados. É aqueles que estão defendendo uma escola sem ideologia, sem partido, quando, na verdade, tem a ideologia e tem partido por trás disso. Então, é nessa complexidade que nós estamos dando. Então, a gente, o tempo inteiro, amordaça a escola. Imagina se no seu trabalho, se você trabalha no escritório, quando você chega, você dá de cara com um policial armado com uma viatura na frente da sua escola, do seu trabalho. Depois, quando você passa aí você entrou no portão, aí agora você tem que passar por aquele procedimento de aeroporto, que é super constrangedor, mesmo para quem está acostumado. Então, você vai passar, tem um agente, né, de segurança, seja um policial, um guarda municipal ou de segurança privada, e aí ele vai pegar a sua mochila, vai colocar no lugar, e aí vai passar pelo detector de metal. E aí, às vezes, vai fazer uma revista ou no seu corpo ou nos seus pertences. Depois você vai para o espaço escolar, e aí lá dentro, toda hora que você vai ao banheiro, você vai beber água, você tem a sorte de dar de cara com alguém que está armado e que ambiente vai ser esse, né? O que eu acho que é relevante as pessoas terem em mente na hora de pensar decisões sobre isso? Primeiro, a clareza de que não tem como resolver um problema desses de forma ostensiva. Você vai imaginar, vamos colocar então um policial por escola na entrada da escola para fiscalizar alguma coisa. Isso pode ter efeito? Claro que pode. Por exemplo, vai ser muito difícil alguém conseguir entrar com um fuzil sem ser percebido, porque é uma arma grande, etc. Pode ter algum efeito positivo. Agora, facas, armas menores, etc., pode ser que a pessoa consiga entrar e vai demorar até o policial que está na porta da escola conseguir reagir a algo que aconteça na sala de aula ou no pátio.
então vamos colocar um policial em cada sala. E, bom, aí já é inviável pela quantidade de salas que tem no país, você não vai conseguir fazer isso. Resolver de forma ostensiva é muito difícil. Algumas coisas pontuais, por exemplo, na porta da escola, pode ser que sejam úteis para evitar coisas graves demais, né? Coisas grandes demais. Mas em nível menor, a gente ainda estaria sujeito. E os ataques às escolas não acabarão por conta disso, tanto que não acabaram nos Estados Unidos, que desde 90 tem polícia, tem segurança armada dentro das escolas. Elas não vão acabar por isso. E o ônibus da escola pode virar o alvo, os estudantes do caminho da escola pode virar o alvo, o prédio, o shopping. E aí, o que nós vamos fazer? Se nós não vamos atuar no problema e sim nas consequências, como é que nós vamos fazer? Nós vamos encarcerar o mundo todo? A gente vai resolver aquilo que causa, que fomenta a própria violência, ou a gente vai trabalhar nessa perspectiva? Esse ódio ao diverso que está dentro da escola, e a escola é o espaço de encontro da diversidade, você não tem como escolher que lá na escola a diversidade não esteja, né? A escola é feita por mulheres, a escola é com pessoas negras, indígenas, gordas, magras, e ainda bem que ela é assim, né? E então, o que nós vamos fazer? Lá é o encontro da diversidade, lá vira o alvo do extremismo. E precisamos, essencialmente, de um currículo voltado para formar gente, não um currículo para treinar pessoas para responder questões de avaliação. De um currículo em que aquilo que faz parte da nossa sociedade e que precisa ser melhorado, mudado, alterado na nossa sociedade, faça parte desse currículo, faça parte dessa formação. Se nós estamos falando que essas comunidades fomentam esses adolescentes com ódio contra as mulheres, contra a diversidade, contra as pessoas LGBTQIA+, contra as pessoas com deficiência, se essas comunidades fomentam o ódio contra a diversidade, a escola precisa trabalhar e formar os nossos estudantes desde muito pequenos para o respeito à diversidade, para a compreensão da diversidade. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just